Olá, mais uma interpretação de mais uma belíssima parábola do arquiteto desse planeta, deste universo, nosso mestre Jesus Cristo. E quando eu gosto de interpretar cada uma das 40 parábolas, e essa é a 12ª que nós estamos interpretando aqui, para que você possa utilizar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em seus relacionamentos e na sua vida espiritual também. E é muito interessante sabermos de onde vem a parábola. Como que vem uma parábola? O que Jesus utilizava? Então, naquele tempo, se hoje tem dificuldade de expressão na comunicação, e você não pode falar, imagine naquele tempo, há 2000 anos atrás. Então, se hoje existe repreensão na comunicação, imagine naquele tempo. Então Jesus não podia falar e expor de forma tão explícita e tão clara. Então Jesus falava por parábolas. E ele mesmo nos diz que hoje eu falo por parábolas pela condição que vocês têm de me ouvir. Então ele sempre dizia, quando ele terminava uma parábola, vejam aqueles que têm olhos de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Justamente porque a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de filtro, o nosso entendimento e o desenvolvimento dos sentidos. Então, 2000 anos se passaram e até hoje estamos interpretando as parábolas do Mestre. É tão interessante porque o homem computa 4 bilhões, 5 bilhões de anos a formação do universo. A primeira teoria, de acordo com o que a ciência traz para a gente, a primeira teoria, a teoria do Big Bang. Mas até qualquer ateu que eu converso, eu pergunto para ele, e quem fez a teoria do Big Bang? Um conjunto de energias. Aí eu pergunto para ele, e quem fez esse conjunto de energias? Uma força gravitacional. E quem possibilitou a gravitação? Chega um determinado momento, então, que nem o maior ateu do mundo consegue explicar Deus. Então, dentro disso, ninguém explica Deus. Mas esse arquiteto do universo, onde o homem hoje em sua tecnologia descobriu, no avanço da sua tecnologia, o que Jesus falava 2000 anos atrás, quando ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. E o homem hoje descobriu, através de várias tecnologias e várias ferramentas, que nós temos aproximadamente 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. E cada galáxia dessa, aproximadamente 20 bilhões de sóis. Então, se nós pegarmos 3 trilhões de galáxias vezes 20 bilhões de sóis, quantos sóis nós temos? Então, nós temos uma visão limitada, uma dificuldade limitada de ver e de perceber o mundo. Mas o grande mestre Jesus participou de todo o projeto arquitetônico da Terra, de todo o arquiteto, toda a criação da Terra. Então, quando nós ouvimos uma parábola, nós pegamos na fonte a informação. Então não tem nada, se você vai ouvir, por exemplo, um mentor, ou você vai ouvir um pastor, ou você vai ouvir um padre, ou você vai ouvir um médium, o que você vai ouvir? Você ainda tem uma certa desconfiança, uma certa percepção, talvez, pelos seus vícios emocionais, pelos seus julgamentos conscientes e inconscientes. Mas, se você escuta uma parábola, não existe possibilidade de não ter vindo da originalidade. Então, um fator mais original ainda. Então, o Cristo, quando trouxe as parábolas, é um consultor mais top do universo. Quer saber de gestão, estuda as parábolas. Quer saber de como maximizar o seu potencial, estuda as parábolas. São 40, estou gravando todas. Hoje, nós estamos no Rio de Janeiro gravando nesse instante aqui no auditório, aqui no espaço, no estúdio da Formakers. E esse é o episódio fantástico que vai impactar na vida de várias pessoas que vão ver, ouvir e sentir. Pegando a base disso, utilizando física quântica, que eu vou fazer uma analogia com a física quântica, com a neurociência, com a epigenética,
com a psicologia positiva, com a Gestalt e várias abordagens, eu vou fazendo essa analogia. Também a analogia com outras parábolas também, que aqui eu já interpretei, e você vai ter uma oportunidade de mergulhar nesse conceito, mergulhar nesse assunto. Eu não sei você, mas eu durmo ouvindo parábolas. Eu durmo ouvindo interpretações. Então vou buscar no texto e vou buscar principalmente no contexto. De onde Jesus falava? Aonde ele estava? Para quem ele falava? Para que público ele falava? Quem eram aquelas pessoas? Qual era a política daquele momento? Qual era a interpretação daquelas pessoas? Então, Jesus já conhecia a malícia. Então, ele participou de toda a formação do planeta Terra. Então, você está ouvindo uma parábola, você está pegando... Nada neste mundo é mais original do que um conceito de uma parábola. Então, quer dizer, você está pegando o que daqui a 2000 anos na frente será essas parábolas ainda ricas de conteúdo e de informação, como a grandiosidade de informação que traz essa parábola. Como Jesus explica nessa parábola aqui sobre a importância da paciência, a importância da resiliência, a importância do foco no resultado. Então, o quanto isso é importante, o quanto esses princípios dessa parábola que é importante e que Jesus explica sobre isso. Então, de uma forma tão clara e de uma forma tão específica, eu quero primeiramente trazer aqui para você. Eu quero trazer aqui a leitura da parábola. Então, a gente vai ler essa parábola aqui, uma leitura bem rápida aqui da parábola, e depois a gente começa a fazer essa analogia. Mas antes disso, eu te pergunto, como que está a sua vida pessoal? Como que está a sua vida profissional? Como que estão os seus relacionamentos? E como que está a sua vida espiritual? Espiritual não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é o quão você contribui com o propósito de vida. Quem mais você contribui, quem mais você ajuda e quem mais você auxilia. Então eu quero pedir então para vocês, para a gente começar a leitura dessa parábola aqui, que está em a viúva e o juiz. Ok, está em Lucas capítulo 18. Eu vou pedir para vocês começar do 1. Eu vou começar do 1 ao 5. Aqui está de 2 ao 5. Eu vou começar de 1 ao 5. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa é uma parábola que ensina sobre resiliência, sobre foco, sobre iniciativa e acabativa. Então é muito importante essa parábola no mundo dos negócios, na sua empresa, no que você vai fazer, porque o morno que começa algo e não termina, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se concentrar sobre o quão eu faço parte desse processo de evolução, desse processo criativo. Ok, então vamos lá. Ele disse, em certa cidade, ele não podia falar que era em Jerusalém, por exemplo. Então ele colocou, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus. Quem era esse juiz que não temia a Deus? O homem ingrato. As pessoas. Os fariseus. Os escribas. Então essas pessoas que não temiam a Deus, diziam que temiam, mas não temiam. Então dentro disso estava mais nesse etnocentrismo, no seu egoísmo, defendendo apenas o seu partido político, a sua ideia, e querendo, de fato, tentar testar Jesus ali o tempo todo, criticar Jesus e cobrar de Jesus o tempo todo. Aí veio, então, havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele. Então, implorando esse juiz, tinha uma juíza, tinha uma viúva, implorando para o juiz que era maldoso e que não temia a Deus. Era muito rigoroso, muito maldoso e não temia a Deus. E a viúva estava lá insistindo o tempo todo com ele, suplicando, faça-me justiça com o meu adversário.
faça-me justiça. Então ela queria justiça. Mas por algum tempo se recusou a atendê-lo. O juiz recusou atendê-lo. Durante muito tempo, recusou atendê-lo. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, o juiz respondeu para ela, de tanto ela insistir, de tanto ela ter resiliência, de tanto ela ter foco nisso, ele um dia parou e falou assim: cara, essa mulher tá me enchendo demais o saco. Para ela parar de me encher o saco, pelo menos, eu vou dizer algo para ela. E ele diz assim, ó, olha só: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, não estou nem para os homens, nem para Deus, nem para os homens, esta viúva está me aborrecendo, está me enchendo o saco, me aborrecendo aqui. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe-me de me importunar. Essa é a parábola. Olha que fantástico o conteúdo que Jesus trazia. Vamos lá buscar primeiro nesse contexto, para a gente entender isso. Quando chegaram para Jesus e queriam fazer pergunta para que ele entrasse em contradição, então, fazendo perguntas para que ele entrasse em contradição, ele convidava as pessoas e fazia outras perguntas para eles. E contava a parábola para eles pensarem um pouco sobre isso. Então, quer dizer, dentro disso, eles vinham questionando Jesus. Faltava uma semana ali para que ele ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele já sabia que ele ia passar por aquilo. Então ele aproveitou essa oportunidade para dar um testemunho de amor, como tudo que ele fez aqui na Terra. Durante todo o seu tempo, a sua estadia na Terra, na sua preparação em 30 anos e nas suas pregações durante 3 anos, durante todo o tempo, ele esteve dando sempre testemunho de amor. E aqui não foi diferente. E aqui é o que a gente precisa trazer para esse momento aqui, qual é o aprendizado. Aqui a gente começa a ver o micro e pequeno empresário precisando ler essa parábola. A gente começa a ver a mãe de família, o pai de família, ou as pessoas que começam algo e não terminam, precisando ler essa parábola. E eu pergunto para você começa algo e não termina? Você já começou a ler um livro e não terminou? Você começa algo e quando fica difícil você para? Você começa algo e quando as contingências vão aparecendo, você para? Então ali Jesus estava explicando ali de uma forma muito profunda como nós podemos utilizar isso. Eu espero que você esteja pronto para que nós possamos aprofundar, como sempre, em todas as interpretações que eu faço aqui das parábolas, buscando conceitos da neurociência, vamos buscar um pouquinho de epigenética, vamos buscar um pouquinho também de física quântica, vamos entender de psicologia positiva e vamos entender exatamente que campo é esse que gera resultado a partir do que o próprio... Nós temos uma frase do Napoleão Hill que ele diz assim, ó: quando seus desejos forem fortes o suficiente, você parecerá que tem forças sobre-humanas para alcançá-los. O seu desejo é forte o suficiente? Então eu te pergunto, qual o tamanho da sua vontade de fazer? Você que quer assumir um cargo político, ou você que quer empreender, você que quer montar o seu negócio, como que essa parábola aqui pode te ajudar? Você que quer ser um pregador, você que quer ser um pastor, ou você quer ajudar pessoas, como que essa parábola aqui pode te ajudar? Então, de que forma, como que Jesus está explicando aqui agora? Então, existe uma viúva. Essa viúva, então, também existe um outro personagem. O outro personagem era o juiz infiel. Então, o nome da parábola é a parábola da viúva e o juiz. Esse juiz não estava nem aí para as pessoas. Não estava nem aí para Deus também. Então esse juiz estava ignorando a viúva. Ignorando a viúva. E chegou um momento, ela estava ali suplicando. Só que uma coisa que ela nunca parou de tentar. Ela nunca parou de dedicar. É aqui que a gente visualiza quais são os construtos emocionais que você vai fazendo quando você vai adquirindo essa abertura, esse crescimento e como você vai se tornando mais forte. Então, ao longo da sua jornada, tem uma frase do Albert Einstein que ele dizia assim: Deus
não joga dados. Deus não joga dados. Então, a partir do momento que você mantém uma estrutura de dedicação naquele caminhar, naquela jornada, você vai adquirindo forças emocionais, tônus emocionais, e você vai adquirindo o que dentro da epigenética e na própria neurociência chamamos de neurotransmissores. Você vai ativando esses neurotransmissores. Então você vai fortalecendo a partir do momento onde você não desiste. E a oração, que é orar com ação, a orar mais ação, ela vai te dando conteúdo fortíssimo para você adquirir o que você nem sabia. Quando o apóstolo Paulo disse assim, renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. Significa que nesse movimento você vai adquirir um novo modo de sentir que você não tem agora. Então imagina que eu estou no estado atual e quero chegar no estado desejado. Para que eu tenha essa transformação de estado atual e ir para o estado desejado, eu preciso entender, aqui eu tenho uma frequência, uma vibração, uma sintonia. Só que para chegar naquele estado, eu preciso ter uma outra frequência, uma outra vibração e uma outra sintonia. Então, quando eu já me posiciono como um perdedor, já me posiciono como fraco e eu não confio nesse caminho, eu não adquiro novas emoções. Se a gente pega o caso de Jó, da história de Jó, então um homem muito rico, muito próspero, muito poderoso, e de repente ele começou a perder tudo que ele tinha. E ele começou a ter problemas na família, tinha uma família muito próspera, começou a ter problema na família, problema físico, na sua saúde mental. Mas uma coisa que aconteceu com Jó, como a história nos diz, é que ele nunca perdeu a fé. E o tempo todo estava lutando ali, lutando, e isso foi fazer com que ele adquirisse tudo que ele perdeu novamente. Aqui a gente começa a visualizar. No meu primeiro livro, o meu primeiro best-seller chama-se Faça-se Necessário. Então, quando eu escrevi esse livro, eu conto um pouquinho da minha história. Por onde eu vim, o quanto essa parábola foi presente na minha vida. Por quê? Eu venci um câncer. Eu não conseguia escrever com a mão direita. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Hoje eu sou canhoto. Eu não conseguia chutar com a perna direita. Foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda. Hoje eu sou canhoto. Então, dentro disso, o tempo todo, essa luta por perder e aprendendo com essas perdas. Um pai suicida, problemas na infância e todas as dificuldades que eu tive, aquilo ali eu comecei a entender que eu estava sendo preparado para viver o meu propósito hoje. E essa abertura vai fazer com que você entenda ali na própria neurociência um antídoto poderoso para você ativar esses neurônios. Sobre endorfina, serotonina, noradrenalina e todas as substâncias que você precisa. E quando Albert Einstein diz Deus não joga dados, é exatamente porque é na dificuldade, é no problema, é na confusão, é no tombo que você prova o caráter. De que forma você prova o caráter? O câncer, ele te dá uma bifurcação. Vem uma frase da física quântica que diz: todo caos gera uma bifurcação. Todo caos gera uma bifurcação. Então, quer dizer, o caos, o estupro, abandono, problema com o pai, perdeu o que tinha, todo caos gera uma bifurcação. E uma coisa que eu trabalho muito na minha filosofia do sucesso, é: você pode chorar ou vender lenço. A partir daquele caos, você chora ou vende lenço. Porque a árvore que produz não se incomoda com as folhas que secaram. Então vamos começar a entender que quando o juiz chegou para essa viúva e falou não, e quando ela simplesmente desiste, que não foi o caso, se ela simplesmente desistisse, ela não ia fazer provavelmente o que o próprio Cristo fez com a gente. Então imagina o seguinte: você tem uma terra, 100 alqueires de terra.
você tem 100 alqueires de terra. E tem muita gente querendo plantar, mas não tem terra. Aí você chega nessas pessoas e fala assim, eu vou dar minha terra para vocês plantarem. Vocês querem plantar na minha terra? Então vamos lá, você vai plantar na sua terra, você tem dinheiro para me pagar o aluguel da terra, para arrendar a terra? Não. Então não tem problema, planta, quando você colher, você vai me dar parte da sua produção, tudo bem? Até hoje ainda tem isso, chama arrendamento de terra. Então as pessoas arrendavam terra, sua, até a sua fazenda. Aí essas pessoas que você põe lá na sua fazenda, começa a falar mal de você, começa a roubar a sua família, tentar te matar, matar a sua família e falar mal. Mais ou menos isso que aconteceu. Então, quer dizer, aí esse mestre chega até a gente e essa é a oportunidade fantástica de nós entendermos isso. Que riqueza da injustiça é essa? Que oportunidade de nós entendermos de forma clara e específica como é que Jesus diz, granjeai amigos através da riqueza da injustiça. Então, quer dizer, ali nós começamos a entender o que é colocado para nós. Espera, injusto, todos nós já estamos aqui. Se você verificar de onde veio essa terra, mas de onde veio? Você vai lá para os primórdios, de onde veio? Não, foi Deus que permitiu isso, alguém apropriou e vendeu para o outro. Então, de onde veio? Então, você começa a verificar que todos os bens materiais hoje vieram de alguma forma da injustiça. Então, de onde veio o petróleo? Quem descobriu o petróleo? Qual o direito que ele poderia usar? Né? Como foi refinado e de que forma ele é distribuído? Então, dentro disso, existe uma injustiça já no mundo. E isso é dito por Jesus. Aqui uma das interpretações que eu fiz de uma parábola, que é a parábola do mordomo infiel. Então, se você ler a parábola do mordomo infiel e trazer agora, para esse momento agora, vai poder fazer você entender muito. Entender como a dracma perdida, que eu também fiz, entender também como a ovelha perdida, que são parábolas que uma vai conectar com a outra. Fazendo uma analogia, você amplia muito a sua visão e te dá uma percepção muito mais profunda para você colocar nos seus negócios. E aqui o que a gente entende de forma clara e de forma específica, como esse caso dessa viúva que teve sabedoria, essa viúva que teve resiliência, mesmo sendo na injustiça. Então, Jesus ali deu um exemplo para aqueles doutores da lei, para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que queriam tentar e criticar. De outra forma, vocês são esse juiz desonesto. Vocês são esse juiz incrédulo. Vocês são esse personagem. Só que eu não desisti de vocês. O Pai não desiste de vocês. O Pai não desiste de nenhum de nós. Eu não desisto de você. O nosso Pai também não. O meu Pai não desistiu. Então nós estamos aqui. Mesmo aquele juiz extremamente injusto, aquele juiz, ele há de se compadecer em um determinado momento, onde existe um jargão que diz na pedra dura, pedra mole, né? Quanto bate até se fura. Então quer dizer, água mole, pedra dura, água mole e pedra dura, quanto bate até se fura. Então, esse juiz era a pedra dura. A água mole era a viúva. E ela foi batendo com resiliência, acreditando que era capaz, e foi quando ela fez, e foi quando ela lutou, e foi quando ela realizou. Há 20 anos atrás eu começava a minha carreira como trainer. Há 20 anos atrás eu queria fazer o que eu faço hoje. Eu imaginava viajar pelos países, para vários países, eu conheci vários países, e eu imaginava isso, e quando eu falava isso para as pessoas, por ter vindo do interior do estado de Goiás, as pessoas riam, né, faziam chacotas e não acreditavam. E hoje a minha mentoria ela é muito cara. Muitas pessoas pagam caro para fazer uma mentoria comigo. Mas a minha família nem de graça quer isso. Minha família, se eu pagar para fazer uma mentoria comigo, eles não querem.
é tão interessante você entender, interpretar isso, aí fica você nessa arrogância, nessa prepotência e querer que todo mundo te ame. E querer que a sua família te ame. Você precisa entender exatamente que não é porque o juiz ele é injusto, não é porque o juiz é arrogante, não é porque o juiz é desonesto que você vai ser também. Não é porque o juiz erra que você vai ser também. Então aqui nos dá essa parábola uma assunção de responsabilidade muito grande. Essa parábola nos mostra exatamente sobre faça a sua parte. Deixe a parte dos desonestos para eles. Eles vão ter um momento de entender, porque algumas pessoas eles se preenchem em bens materiais, em coisas da matéria, achando que são melhores do que outras pessoas. Aqui eu tive também uma interpretação, uma das parábolas que eu interpretei aqui foi de Lázaro, o rico e o Lázaro. Então o Lázaro, ele simplesmente vivia de migalhas que aquele rico deixava. Nem dava, ele deixava do lixo dele, comia do lixo. O tempo se passou, o Lázaro morreu e foi para o céu. O rico, então, morreu também logo depois e foi para o inferno. O rico, então, ele pedia, então, para Deus, suplicava que Lázaro molhasse o dedo dele, colocasse na boca dele, para que ele pudesse saciar a sua sede. É importante a gente entender que ele não estava com sede de água. Ele estava com sede de amor, de conhecimento, de evolução, porque ele foi muito vazio na terra. Então, essa questão fica muito clara, que as pessoas que estavam ali por um determinado momento presas na riqueza da injustiça, achando que eles são aquilo ali, são pobres coitados que às vezes com um sopro de Deus, às vezes com um respirar de Deus, um sopro de Deus, ele pode perder tudo isso. Então nós que ficamos presos, enjaulados, presos em coisas da matéria, sobrevivendo, apenas achando que a vida é pagar conta, pagar boleto, apenas sobreviver, nós vamos ter uma dificuldade muito grande por não aguçar a nossa consciência, a nossa percepção. Então o ser humano precisa conquistar, o ser humano precisa realizar, o ser humano precisa engajar e o ser humano precisa pertencer. Então isso são fatores importantes que a neurociência começou a desenvolver, partes importantíssimas que o próprio Martin Seligman estabeleceu, então, 5 etapas importantes para o nível de felicidade de uma pessoa. Então, dessas 5 etapas, então é se a gente colocar aqui, ó, PERMA, P-E-R-M-A, P de Positive Emotion, E de emoções positivas, P de Positive Emotion, E de engajamento, E de engajamento, R de relacionamentos positivos, M de significado, A de autorrealização. Aqui nós conseguimos verificar o quanto você conquista isso a partir de não desistir. Porque se essa viúva simplesmente desistisse, essa viúva não teria capacidade alguma de ter conquistado ou de ter ativado os seus neurotransmissores. Endorfina, serotonina. Então, quer dizer, você precisa estar em um movimento, em uma etapa de movimento, de crer, de ativar o que a neurociência hoje já reconhece como ponto de Deus. A oração já é reconhecida. Na própria ciência, reconhece hoje a importância da oração nesse ponto de Deus. Então é muito importante. Espiritualidade já está sendo reconhecida no curso de medicina. Na própria ciência está cada dia mais evoluindo para entender. Depois de 2000
anos que Jesus falou sobre isso. Agora que o homem veio entender de forma clara e comprovar cientificamente que a oração tem um poder enorme, como essa viúva utilizou desse poder enorme para realizar um objetivo que ela tinha. O problema é que as pessoas não acreditam nela, não acreditam no potencial, não acreditam que são capazes. Então, a emoção delas, ou a oração, não passa do teto. Quando a sua oração não passa do teto, ela tem um baixo poder de alcance. Se a sua oração tem um baixo poder de alcance, é porque você faz uma coisa aqui, você faz uma coisa ali, e essas coisas são muito soltas. Quando o seu desejo ele é forte o suficiente, você vai conseguir, porque não importa se o juiz é desonesto. Importa que você quer algo. Se você quer algo, você vai vibrar o suficiente, vai orar o suficiente, vai vibrar o suficiente para fazer acontecer. Nós chamamos de empilhamento de pressão. O que é esse empilhamento de pressão? De que forma você trabalha o seu empilhamento de pressão? São pequenas conquistas, são pedrinhas que vão acumulando, você vai empilhando essas pedras uma e outra, conversando com essas pedras e automaticamente. Por exemplo, 40 pedras de Jesus. Cada pedra é uma parábola. Essas 40 pedras empilhadas e essas 40 pedras vivenciadas vão fazer com que você tenha uma mudança extraordinária na sua vida. É impossível uma pessoa utilizar essas 40 pedras, empilhando essa pressão e não ter resultado na sua vida. É impossível. Você vai empilhar nessas pedras. Então, quer dizer, são 40 parábolas. As 40 eu estou interpretando todas elas aqui. Então, quando você começa a utilizar e mostrar a sua resiliência, a sua força de entrega, a sua capacidade de superar a pressão, a sua capacidade de suportar a pressão, quando você empilha tudo isso, isso vai te dar um resultado enorme. E essa viúva, ela fez isso. A fé dela foi tão suficiente que ela fez até conseguir. Eu era jogador de futebol. Quando o Dr. César de Paulo, em Goiânia, na cidade de Goiânia, Goiás, quando o Dr. César de Paulo diz para mim, você nunca mais poderá ser jogador de futebol. Você tem um câncer. Eu recebi aquele diagnóstico de um câncer. Eu falei, isso não é meu. Isso não me define. Eu vou lutar o tempo que for necessário para isso. A minha cirurgia foi em 1998. Neste dia que eu estou gravando, hoje é aniversário da minha filha, dia 24 e no ano de 2024. 24 no ano de 2024. Olha só, dentro disso, essa evolução e esse crescimento 24 de abril de 2024, esse crescimento me fez entender exatamente que toda a minha vitalidade, a minha vida, eu corro 1.000 km por ano. Eu desenvolvo ali, se eu colocar como masters, cada master, nós temos 170 master, ou seja, são 170 empresas que eu gerencio. Olhando para cada CNPJ como um CPF, olhando para cada master, vejo, eu tenho 170 empresas na minha gestão. Então, dentro disso, essa capacidade daquele menino pobre, que veio do interior do estado de Goiás, que não acreditava nele, a partir do momento que ele começou a acreditar no potencial dele. Eu me lembro na minha infância que o meu sonho era tomar iogurte. Com muita dificuldade, a minha mãe uma vez por mês conseguia comprar uma cartelinha de iogurte. Eram 6 copinhos, nós éramos 6 pessoas em casa. Era um copinho para cada um. Eu fazia um furo bem pequenininho, ia chupando devagarzinho e pensava, vai acabar. E quando acabar, somente o mês que vem. Será que um dia eu vou poder tomar todo o iogurte? Então eu imaginava que quando eu crescesse, eu ia poder comprar iogurte, eu ia ser jogador de futebol, ou ia ajudar pessoas. Hoje eu não sou mais jogador de futebol,
Porém, como trainer, eu desenvolvo pessoas e eu vejo o seguinte, peraí, eu queria ser jogador para quê? Para ajudar pessoas, que é o que eu faço hoje. Eu queria ser jogador para quê? Para fazer o mundo melhor, e eu faço hoje. Eu queria ser jogador para quê? Para levar alegria para as pessoas, e eu faço hoje. Eu queria ser jogador de futebol para quê? Para poder ter uma família que fosse próxima, uma família que estivesse próxima, porque a minha era afastada. Então, e eu faço isso hoje. A minha família é bem próxima. Então, dentro disso, eu não pude ser jogador de futebol, mas eu pude alcançar o mesmo significado que eu buscava em ser jogador de futebol. E eu confesso de verdade, do fundo do meu coração, que hoje eu atendo vários ex-jogadores de futebol. Frustrados e tristes porque uma carreira tão curta, e quando termina essa carreira curta, eles já não têm mais essa resiliência, essa força, e vão ficar presos no passado. Eu já joguei, eu fui bom. É fantástico, eu atendo vários deles, crio planejamento estratégico com eles, para eles utilizarem aquela força. Um deles hoje me perguntou, é possível nós que fomos ativos, que dávamos arrancadas no futebol, é possível usarmos esse talento na vida empresarial, nas empresas, no mundo business? Eu falei, é totalmente possível. Você só precisa então canalizar isso e entender que você tem que mudar o estado, a história e a estratégia. Então, dentro disso, o que eu tenho feito com eles isso, mas o que eu quero dizer é que eu me sinto extremamente feliz, extremamente muito motivado por seguir essa carreira, entre fazer essa analogia entre o mundo técnico, o mundo business, o mundo técnico, sobre Deus e sobre filosofia. Interpretar isso e trazer isso para as pessoas me faz sentir tão realizado, tão feliz e tão inspirado por poder desenvolver e ter como missão, que é despertar e expandir mentes, potencializando talentos. Eu quero convidar você agora, vem aqui um pouquinho, queria estar olhando nos seus olhos agora e poder falar com você nesse instante. Qual o seu propósito? Qual o objetivo da sua vida? Qual o seu sonho? O que você quer alcançar? Deixe isso claro. E agora pergunta para você. Esse sonho reverbera aqui? Você vibra isso? Você sonha isso? Você vibra isso? Então, quando eu vou trabalhar a gestão de carreira de uma pessoa, eu quero exatamente trazer essa essência dessa viúva que não desiste nunca. E que a fé não é abalada pelas adversidades do dia a dia. Não tem nada a ver com câncer. Não tem nada a ver com pai suicida. Não tem nada a ver com a árvore que as folhas que secaram. Não tem nada a ver com a traição. Não tem nada a ver com você ter perdido tudo. Não tem nada a ver com a pandemia. Gente, acorda. Você está invertendo os papéis. O que realmente importa? Então, existe nessa mordomia da infidelidade várias e várias pessoas adquirindo uma riqueza. E dentro dessa riqueza, eles podem até mesmo se colocar melhor do que os outros. Porque ele está rico. É interessante entendermos isso. Porque chega um determinado momento, as pessoas vão achar que porque eles receberam talentos, que a própria parábola dos talentos que eu interpretei aqui também, traz essa visão clara. Ele recebeu ali talentos para granjear amigos, para construir, para fazer o mundo melhor, para edificar esse mundo, para construir um mundo melhor. Essas pessoas receberam para isso. Porém, eles acham de verdade que aquilo é deles. Que aquilo foi eles. E eles esquecem que tudo isso são empréstimos. Nós somos meros usufrutuários. Esse juiz, então, ele achava que ele conquistou toda aquela habilidade, que ele retinha o direito,
que ele era o doutor da lei. Pobre coitado. Essa inversão de valor que nós temos, essa inversão de valor, porque o juiz, ele pode sim, um homem rico, ele pode sim contribuir muito, só que nós precisamos entender o seguinte, olha só, para que Deus nos deu os talentos? Para que ele nos deu a mordomia? Para que ele nos deu todo esse universo fantástico e bonito? Por que tudo isso? Para que tudo isso? Para granjear novos amigos. E quando ele diz granjear amigos, através da riqueza das injustiças, é isso. Eu acompanho alguns políticos e muitos deles que têm dificuldade enorme em função da crença, em função da religião, de dedicar a campanha. E eu estou dedicando muito ao empreendedorismo feminino e à política feminina. Eu tenho incentivado muito a mulher a entrar na política e mulher empreender. E a grande maioria das mulheres tem dificuldade de empreender porque elas já colocam sempre a mesma crença. É um mundo sujo. Política é um mundo sujo. Então elas já colocam que política é um mundo sujo, então não vou entrar. Eu falei assim, tá, então volta pra cá. Volta pra Bíblia te explicando. Eu sei que é sujo. Eu sei que é injusto, mas eu preciso de você. Porque se você não for lá entrar na injustiça e gerar justiça, como aquele mordomo infiel. Então essa mulher, essa viúva, estava com um cara extremamente arrogante, ignorante. Esse cara não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Então, mas eu preciso de você, viúva. Quem vai dar um testemunho de amor? Imagina se Jesus viesse como um berço de ouro, muito rico. Qual o testemunho que ele ia dar para essas pessoas acordarem? Para essas pessoas desenvolverem? Nós temos uma visão muito, mas muito distorcida e que nos impede de ter paciência. Então essa ansiedade louca que nós vivemos, uma pressa muito grande, nós não deixamos então o tempo do fruto amadurar, o fruto amadurecer. Então nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Então nós não esperamos isso acontecer. Então imagine só, 2000 anos se passaram e até hoje, para onde Jesus veio? Em Jerusalém. Viver aquilo, até hoje é a região de mais guerras e que não reconheceram a vinda do Cristo ainda. Então, como é isso? E mesmo assim, o Pai ama todas essas pessoas. Osama Bin Laden e todas essas pessoas, de todos os países, de qualquer lugar do mundo, de qualquer time, de qualquer cor, de qualquer religião, Deus ama todas essas pessoas. É isso que nós precisamos entender. Então, quer dizer, só que ele precisa dessa viúva. A política precisa de você. O empreendedorismo precisa de você. Porque se você apenas cruza os braços e fala, ai, a política é cheia de coisa ruim, ai, eu não vou entrar não, porque é um mundo desonesto. E quem vai entrar no mundo desonesto para vender honestidade? Desonesto, todos nós já somos. Todos nós já somos, porque desonestidade é só cruzar os braços. É só você ler a parábola dos talentos e ver o que recebeu apenas um talento. O que ele fez? Ele foi intacto, ele devolveu, ele não gastou o talento, mas foi reconhecido como o desonesto, servidor mau e infiel. Porque fostes infiel no pouco que eu te confiei. O que ele fez? Cruzou os braços. O que a Bíblia diz? Nem quente nem frio, és morno. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ser infiel, ser morno, ser mais ou menos, você que quer uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, já sabe que você vai ser morto. Já sabe que você vai ser morno, você vai ser infiel. Já sabe disso.
Então já começa a antecipar o seguinte: você que quer trabalhar para ter uma aposentadoria, já está fazendo o seu planejamento de vida errado. Você que quer trabalhar, não, eu quero paz. O que é paz? A maioria das pessoas define que paz é conseguir pagar os boletos, conseguir pagar as contas e assistir Netflix no final de semana. Se esse mundo que te inventaram, que te criaram, é paz, você vai sofrer muito, porque isso não é paz. É só você olhar aqui. Paz é a capacidade de entrar em um lamaçal e sair de lá sem sujar. Paz é a capacidade de entrar na sua família, que é difícil, e gerar crescimento e bondade e mudar o DNA para as próximas gerações. Paz é a capacidade de entrar no mundo injusto do empreendedorismo e ir lá e dar um novo significado para empreender. Paz é a capacidade que você, mulher, tem de olhar para esse mundo machista, esse mundo onde quem só pode fazer o homem, onde as religiões erroneamente interpretam a submissão feminina. Erroneamente interpreta isso e que coloca que a mulher veio para ser depósito de esperma. A mulher tem que ser dependente do homem. A mulher tem que ser submissa do homem do jeito que a religião quer que você interprete. Então a paz é quando você, mulher, entra nesse mundo, nessa política, nesse pensamento e prova que você, mulher, tem o seu direito. Paz é a capacidade de ir para a guerra, enfrentar a guerra para trazer um novo significado para o seu país. Paz é a capacidade de enfrentar as guerras internas. Essas guerras se chamam nada mais, nada menos do que os seus vícios emocionais. Paz é a capacidade de enfrentar os seus vícios emocionais com o propósito de dar um testemunho de amor. Quando Jesus escolheu passar pela Samaria, e aqui também eu interpreto a parábola do bom samaritano. Quando ele escolheu passar por um deserto, por um caminho mais triste, por um caminho mais cansativo, por aquele deserto semiárido, passando por uma região da Samaria que não gosta dos judeus, e ele é judeu. Ele era judeu com os discípulos. Ele escolhe passar por ali não para ter sombra e água fresca, mas para deixar um testemunho de amor. Então, o que é paz? Define. Paz é a capacidade de você discernir o que eu quero e o que eu preciso. Deixar ir o que você quer e focar no que você verdadeiramente precisa. Quer a definição mais clara de paz? Paz é a liberdade para se viver um propósito. Essa mulher deu um exemplo de paz, de lutar pelo seu propósito. Você, mulher, que desiste de empreender porque isso é para homem. Você que desiste de criar porque isso é coisa para homem. Você, homem, que desiste das coisas, não dou conta. E você que fica aí apenas idolatrando quem tem sucesso, acreditando que você não é capaz daquilo, você está sendo o mais injusto dessa terra. Você se torna justo a partir do momento que você valoriza os talentos que Deus te deu. E essa viúva, ela fez isso. Ela orou, ela foi resignada, ela acreditou, ela foi atrás, ela lutou até fazer. Eu me lembro que quando saí, então, descobri que eu não poderia mais ser jogador de futebol. Eu fui fazer minha inscrição em uma faculdade e eu não sabia nem que curso que eu ia fazer. Eu cheguei lá e falei, que curso que tem aí? E qual que passa mais fácil no vestibular? E eu fui naquelas faculdades, aquela que você entregar a identidade, você já passa. E eu passei na faculdade, em Goiânia. E quando no primeiro dia de aula, eu olhando assim para o professor, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou dar aula aqui. Eu vou dar aula nessa faculdade. Tinha 4 anos pela frente, eu já comecei a jogar isso. Eu já comecei a ser essa viúva. Eu já comecei a falar, eu vou dar aula aqui, eu vou dar aula aqui, eu vou dar aula aqui, eu vou dar aula aqui. E orava
todos os semestres, todos os dias, todos os instantes, eu vou dar aula aqui. Quando você vai fazendo isso, você vai aumentando o seu campo vibracional. E eu fui aumentando o meu campo vibracional. E as pessoas foram entendendo isso. E os professores vão chegar, professor, você sabe que eu vou dar aula aqui. Eu quero que você me dá espaço. Eu vou ser seu professor substituto. Eu vou dar aula para você, professor. E eles começaram a comprar essa ideia. Eu comecei a ampliar o meu campo vibracional. Eu comecei a mostrar, então, para os professores que eu queria isso. Eu comecei a jogar para todo mundo isso. No 6º período, eu comecei uma especialização em docência no ensino superior. Eu terminei a minha graduação em dezembro, eu já era graduado e pós-graduado. Eu entrei na sala de aula em janeiro como um professor substituto. Eu ia todo dia para a faculdade e ficava lá, como professor substituto. Ligava para os professores, tinha contato com todos eles que eu já estava fazendo desde o 1º período. Há 4 anos atrás, eu já estava plantando essa semente, porque eu ouvi muito bem em uma das parábolas que eu interpreto aqui também, que a parábola do grão de mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, mova-te daqui para ali e ela se moverá. Só que as pessoas não entendem o que é isso. Você tem fé do grão de mostarda? Então vai fazer engenharia. Você tem fé? São 5 anos. Você tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Vai então convencer a população que eles vão ter que votar no seu projeto. Justifique por que essa montanha tem que sair daqui para ali. Porque senão você não tem fé, meu amigo. Você só quer. Querer é diferente de fé. Então, a grande fé é a capacidade de você diferir o que você quer e o que você precisa. Deixa o que você quer. Foca no que você precisa. Dá vida pelo que você precisa. Ora pelo que você precisa. Chama as pessoas pelo que você precisa. Conecte com essas pessoas. Vai! Agora você diz que tem fé e fica lá. Ai, orar sem ação, gente, não adianta nada não. Não adianta, é cheio de religiosos indo para o inferno. Justamente porque fica ali orando, orando e não pratica ação. Fé sem obras é morta. A Bíblia diz, não é Paulo Bento, não é? Fé sem obras é morta. Não adianta você ficar ali de joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão e não praticar. Além de orar, essa viúva fez o quê? Foi atrás. O que ela fez com o juiz? E é muito importante que o juiz fale no final da parábola. Eu não suporto mais essa mulher me enchendo o saco. Ela foi tão top, mas tão top, que ela foi mudando o padrão, o campo. Nem que seja por nostalgia, mas o juiz virou e falou assim, some da minha vida. Eu vou resolver seu problema. Então é aqui que nós precisamos entender. Você tem que mudar esse campo. As pessoas nem sabem do seu objetivo. Você quer mudar a montanha de lugar. Você tem fé? Então vai fazer o que for preciso. Quantos anos vai demorar? 40 anos? 20 anos? Não importa. Você não tem fé? Você não tem fé? Você acredita no seu filho. Você não tem fé nele? Quanto tempo é? Quanto tempo de educação? Quantas noites? Quantos dias? Dedicado ao seu filho. Você não falou que tem fé? Você não falou que tem fé em Deus? Por que quando as coisas ficam difíceis, você desespera? Por que quando as coisas ficam difíceis, você para? Você não falou que tem fé? Eu treino pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, pessoas que dizem que quer dar treinamento, quer ser trainer, quer vir para o Master, quer fazer isso. E as pessoas, as primeiras dificuldades que tem, ele pede para sair. As primeiras dificuldades que tem, ele pede para desistir. As primeiras dificuldades que tem. Então, quer dizer, dentro disso, essas pessoas falam que têm fé, mas elas querem alcançar algo, elas não merecem algo. Querer é diferente de merecer. Entenda isso. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você precisa. Entenda que você quer ser uma pessoa bem-sucedida, mas você tem que construir pilares para merecer ser bem-sucedido. Eu quero emagrecer. Todo mundo quer. Porém, você precisa dos indicadores de emagrecimento e demonstrar através da disciplina. A disciplina evidencia o merecer. Anota aí, ó. A disciplina evidencia o merecer. Se você quer
Entenda uma coisa, disciplina é liberdade. Sem liberdade, sem disciplina, eu não vou alcançar nada. Porque o escravo, ele não consegue nem disciplina, ele é tão escravo, tanto medo, tanta preguiça, tanta choro, tanta culpa, tanta vitimização, que ele não consegue nem focar no que ele quer. Ele diz que ele quer, mas é uma mentira. Ele não quer nada. Quem desiste é porque não quer. Quem desiste é porque não quer. Analisa profundamente essa fala. Sempre quando vem uma pessoa com um problema de procrastinação, eu vou fazer então um rebirth, eu vou fazer um renascimento com essas pessoas, vou fazer uma regressão com essas pessoas, e elas vão voltar para o passado, elas vão analisar. Tem um componente, uma programação, um código instalado de que sua mãe também procrastinava, seu pai também procrastinava. Então você aprendeu também a procrastinar. Você viu, ouviu e sentiu sobre procrastinação. Você começou procrastinando, você ouviu, foi ensinado para você. Sua professora procrastinava, sua diretora procrastinava. Então essas pessoas, o mundo te ensinou a procrastinar. Então você entendeu isso. Então por que você procrastinou hoje? Você tem um código dentro de você. Não termina, porque se eu terminar, eu vou valorizar o benefício do meu pai. Eu vou valorizar o meu pai, porque meu pai sabe, e eu sei também, consciente ou inconsciente, você sabe que você é o propósito do seu pai. O filho é o propósito do pai. Se o filho dá bem na vida, isso impacta no pai. Só que o problema é que o filho sabe disso. Então a maioria quer dar errado para sacanear pai, para sacanear mãe. Parece bobo, parece besta, parece masoquista isso. Mas acaba que ele começa a tomar veneno e esperar o outro morrer. Gente, Paulo, que idiotice é essa? Vamos de uma forma mais profunda. Buscar na psicologia, vamos buscar na própria constelação, vamos buscar na própria Gestalt, vamos buscar na própria disciplina que você não tem. Vamos buscar na TCC, na terapia cognitiva comportamental. Então, quer dizer, dentro disso a gente vai verificar aqui por que você foge. Então aqui, essa viúva deu um grande exemplo para nós de resiliência, de resignação e de paciência. Se você quer algo, você precisa respeitar o limite. Você precisa entender que você tem que adquirir tempo de maturação. Você precisa adquirir o tempo para evolução. Esse tempo para crescer, esse tempo para desenvolvimento. Você precisa, então, de forma clara e de forma específica, entender que você tem que ter resiliência. Aproveite essa parábola. Releia de novo Lucas, do capítulo 18. Começa de 1 até 5. Do versículo 1 até o versículo 5. Aí você vai verificar que você não pode desistir mais dos seus sonhos. Não pode desistir mais dos seus projetos. Vá, não desista. Fez sentido para você? Compartilhe aqui. Mande para outras pessoas para que também possam ser beneficiadas com essas palavras. Fez algum sentido para você, ok? Muito obrigado. Até a próxima parábola.